quinto ano, olha Pro aqui de novo com mais uma videoaula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre ciências, vamos estudar e conhecer um pouquinho, explorar um pouquinho sobre os conhecimentos referentes ao solo, tá? Então é com muito carinho que a Pro hoje traz essa aula para vocês. Peguem os materiais, coloca tudo na mesa, pega lápis, tudo direitinho que a nossa aula vai começar. Então, hoje nós vamos falar sobre o solo. Bem, vocês vão encontrar o conteúdo na página 94 a 99, certo? As páginas correspondentes ao conteúdo de solo tá entre a 94 e a 99. E as atividades que vocês irão realizar após o término da aula serão das páginas 100 a 102, tá? No final da tarde, a Pro vai estar aí enviando para vocês o vídeo da correção, tá, gente? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre uma camada que podemos encontrar no planeta Terra. A gente já estudou sobre a hidrosfera, que é a camada da Terra que é composta por água, né? A gente já trabalhou a atmosfera, que é a camada da Terra formada pelo ar, né? Estudamos aí o ar, sua composição, quais os tipos de doenças que podem ser trazidos através do vento. Então a gente entendeu um monte de coisa. Hoje nós vamos falar sobre a litosfera. Pro, o que é a litosfera? Gente, a litosfera é a camada sólida da Terra, tá? Ela é formada pela crosta terrestre e pelas camadas mais internas, que seria manto e núcleo, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a litosfera e vamos trabalhar e explorar aí o solo, a importância do solo e suas características, além de compreendermos melhor de que forma tudo isso vai contribuir para a sobrevivência das espécies, tá? Então, voltando aqui ao nosso principal conceito, a Pro vai colocar para vocês aqui na tela a imagem da subdivisão do planeta Terra em relação a essas camadas, tá? A gente tem aí a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? Lembrando que o solo, gente, ele se encontra aí nessa parte mais superficial da litosfera, tá? Ele é formado por pequenas partículas de minerais. Nessa camada vai haver circulação de ar, circulação de água e por isso a existência de vida. O subsolo é a camada que vai estar localizado logo abaixo do solo. Então, gente, falar sobre solo é falar também sobre as rochas, é saber que existem aí, na formação desse solo, vários tipos de rochas que vão poder ser encontradas, que se diferenciam em sua origem, a depender da sua formação. Por exemplo, nós temos aí as rochas magmáticas, que são rochas originadas do resfriamento do magma. Onde está o magma? Lá no manto. Então, esse magma ele vai resfriar, né? Através dos vulcões, eles são expelidos, né? Na superfície, são jogados fora. E esse material ele vai resfriar e vai se transformar em quê? Numa rocha, que é a rocha magmática. Certo? Então, a gente tem como exemplo o granito, o basalto, que são rochas magmáticas, certo? Após o granito ser polido, gente, ser moldado, modificado, ele é usado na confecção de pisos, de pias, lavatórios. O basalto, que também é um tipo de rocha magmática, ela pode ser utilizada para fazer calçamento das ruas, por exemplo. A gente ainda tem aí as rochas sedimentares, que são as rochas originadas com o passar do tempo através de acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas magmáticas e metamórficas que sofrem a sedimentação. Por isso esse nome sedimentares. Temos também as metamórficas, que são formadas pelas transformações de rochas magmáticas e sedimentares, tá? Que se modificam com o tempo também, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. A gente tem como exemplo aí o mármore, tá? E quando a gente fala do solo, a gente não pode deixar de falar também na erosão,
Então, a erosão é um fenômeno natural que vai ser provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre pela ação de quê? Dos fenômenos da natureza, a chuva, o vento, a água de rios, entre vários outros. Então, essas partículas que compõem o solo, gente, elas são deslocadas do seu local de origem para áreas mais baixas do terreno. Então, esse processo de erosão, ele pode ser classificado em erosão pluvial, quando acontece pela ação da chuva, erosão fluvial, ação das águas dos rios, erosão eólica, que é através da ação do vento, a glacial, ação do gelo, erosão química, através de química nas rochas, alterações químicas nas rochas por fatores como calor, frio, ação dos seres vivos, tá? E erosão antrópica, que é pela ação do homem, tá? Então, a erosão ela tem se intensificado bastante com a ação do homem, porque ele tem modificado a natureza de forma desastrosa, desmatando, destruindo, certo, gente? A erosão, ela tem sido observada em certas praias da região sul da Bahia, que se reflete na mudança, nos locais de desova das tartarugas, tá, gente? Então, foi constatado que elas mudam seu ponto de desova quando a praia está alterada, tá? Então, tudo isso são fatores que vão contribuir com transformações, certo? Com mudanças. O solo, ele foi formado, ele foi sendo formado há milhões de anos, certo? Esse processo de formação do solo, ele não foi rápido, ele levou bastante tempo, certo? Ele precisou estar exposto aí a mudanças de temperatura e a ação da chuva, do vento, do calor, de seres vivos, certo? Um monte de fatores entram nessa situação aí, de estar causando essa formação, essas transformações, tá? Tudo isso foi aos poucos, os fragmentos das rochas foram acontecendo aos poucos e foram provocando transformações químicas. Então, as rochas, elas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores até formarem pequenos grãos de areia. Então, se você observar aí como a Pró está colocando, a rocha-mãe, você vai perceber que na parte de baixo é como se ela fosse bem grande e com o passar de cada camada do solo de baixo para cima, ela vai se transformando em grãos menores até chegar na característica de solo e subsolo, que é onde de fato vai acontecer a vida, certo? Lembrando que essa camada mais profunda, que é a rocha-mãe, não existe possibilidade de seres vivos. Eles precisam estar presentes em lugares em que a vida seja possível acontecer, onde haja circulação de água, de ar, certo? Que seriam nessas camadas mais superficiais. Então, nessas partículas de solo, nessa parte de cima, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem formando a matéria orgânica, que ficará junto às partículas de rochas, enriquecendo cada vez mais o solo. Então, o mesmo vai acontecer com o organismo dos seres vivos, que vivem sob a superfície. Então, os animais morrem e eles vão para onde? Se decompor no solo, certo? Então, depois que eles morrem, seus organismos se misturam ao solo e passam a fazer parte dele, tá? Então, essa mistura forma o humus. O que é humus? Gente, humus é um material formado pela decomposição de restos de animais e de plantas, certo? A quantidade de humus, ela vai estar diretamente ligada à fertilidade do solo, certo? Se a mamãe tem uma plantinha que está morrendo, você pode, por exemplo, colocar casca de verdura, casca de ovo, você vai ver que essa plantinha ela vai se revigorar, ela vai se recuperar, certo? Por quê? Porque esse material que você colocou ali, ele vai servir como humus, certo? Então, ela vai dar fertilidade ao solo, ok? Então, gente, os sais minerais são importantes para a formação dos nutrientes, são necessários ao desenvolvimento das plantas, certo? Dessa forma, o solo, que apresenta a diversidade de sais minerais em quantidades adequadas são bastante
férteis, tá? O clima é um fator muito importante que vai influenciar na fertilidade do solo, porque a água, o vento, o calor em excesso pode diminuí-la, certo? Em relação à permeabilidade do solo, é a propriedade que o solo tem, que permite que a água ultrapasse. Então, eu tenho o solo impermeável quando a água tem dificuldade de passar. Eu tenho um solo permeável quando a água passa com facilidade, certo? Então, a areia, por exemplo, se você colocar areia no copo e jogar água, a areia vai descer, a água vai descer rapidamente, vai passar pelos grãos de areia, porque o solo, a areia vai ser considerada um solo permeável. Mas se você pegar o barro e você colocar dentro do copo e você tentar jogar água, a água ela vai sentir dificuldade de atravessar o barro. Então, ele é um tipo de solo impermeável, certo? Então, a gente pode se deparar aí com alguns tipos de solo. A gente tem o solo arenoso, que é aquele que tem uma quantidade maior de areia, certo? A gente tem o solo argiloso, que possui uma quantidade maior de argila, e outros tipos também podem ser encontrados nessa característica, tá, gente? Nós temos o calcário, que possui uma quantidade maior de calcário mesmo, por isso que ele é chamado assim, né? Que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco, que pode ser utilizado na fertilização do solo destinado à agricultura. E temos o umífero, que é o solo mais apropriado na plantação, tá? Ele consegue equilibrar a quantidade de água adequada no processo de plantio. Então, ele é considerado o solo mais adequado. Então, a gente tem aí esses tipos de solo, certo? O arenoso, por exemplo, ele não é muito adequado para a agricultura, mas ele pode ser utilizado. Só que ele vai precisar de um processo de irrigação maior, certo? O arenoso, ele também não vai ser, o argiloso também não vai ser muito adequado. Por quê? Porque ele vai estar aí acumulando bastante água, então vai ser preciso fazer drenagem e tirar esse excesso de água. Então, lembrem-se, existem tipos de solo e existem também os solos que são adequados para o processo de plantação, como o solo umífero, por exemplo. Tá, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realizem as atividades e não esqueçam de mandar as fotos. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!